A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e queridos irmãos. Que Deus venha abençoar cada um dos meus irmãos. Aqui é a sua irmã Valéria que fala da Bahia. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada lar, em cada coração. Hoje é dia 30 de julho de 2024. Quero deixar aqui uma revelação de sonho que eu tive, irmãos, muito real. Mas sobre a tribulação. Sobre essa grande tribulação, qual está escrito na palavra do Senhor. Perdão minha voz, meus amados irmãos, estou bem rouca, um pouco gripada, mas tudo é para a glória e honra do Senhor. Já tem alguns dias que eu fiz que eu tive essa revelação, algumas semanas, mais ou menos 2 semanas atrás, foi no meio do mês, mas agora que vim contar, porque tudo é para a glória e honra do Senhor e é tudo no momento de Deus, não no nosso, e revelação, e tudo que falamos vamos dar contas, né? E Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia, fala comigo assim na palavra, fala comigo assim em sonhos, visões de sonhos à noite. E Deus, Ele é fiel, né, irmãos? A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Antes de tudo, quero fazer uma oração, irmãos, para tentar contar em todos esses minutos de áudio. Não gosto de fazer áudio longo não, porque demora de ouvir, né? E assim, 30 e tantos minutos. Eu gosto de contar mais assim, contar as partes principais, lógico, sem tirar e nem aumentar. Contar as partes ali que, né, principais e contar e tentar resumir o máximo ali, remir o tempo, para não ficar muito enfadonho nem grande, né, para os irmãos. Então, irmãos, eu vou, antes de tudo, fazer uma oração. Senhor amado e Pai querido, tome em tuas mãos cada um que vai ouvir essa revelação em sonho, Pai. Meu Deus, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Meu Pai, o Senhor tem sido maravilhoso. Obrigado, Pai, por cada um, meu Senhor amado. Cobre-nos com teu sangue, livra-nos de todo mal, das astutas ciladas do adversário. Meu Pai querido, que cada um que veio ouvir, meu Pai, possa meditar. Senhor, eu te peço, põe o teu sangue nos umbrais das nossas portas, o qual já está, Pai, nos unge com teu óleo precioso, nos cobre com teu sangue. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, queridos e amados, estava eu, né? Amados irmãos, eu fui descansar à noite e eu me acordei com esse sonho que eu não me lembro de ter tido um sonho assim tão forte. Já tive sonhos, né, de revelações assim sobre soldados, sobre tribulação, sobre guerra, mas assim, esse foi muito real, irmãos. Eu me lembro que eu já iniciei o sonho, e quando eu acordei, antes de tudo eu vou deixar a palavra que eu tirei quando eu acordei, que se encontra em Jeremias capítulo 3, que diz assim, está até marcado na minha Bíblia, quando eu acordei atordoada do sonho, eu abri a palavra, Jeremias Lamentações capítulo 3, perdão, irmãos, que diz assim, está até marcado na minha Bíblia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. E me chamou também a atenção o versículo que diz, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações, capítulo 3. Irmãos, por que essa palavra, né? Visto que eu estou falando sobre tribulação, né? Porque as misericórdias do Senhor ainda estão sobre a terra, né, irmãos? O Senhor ainda está dando tempo para o povo se arrepender, dando sonhos ainda, como Joel está escrito, né? Então eu quero falar sobre o sonho. Irmãos amados, eu me recordo que eu já me encontrava em um lugar quando chegava carros, parece aqueles carros de guerra, o qual eu estava com muitas pessoas, um dia normal, e tinha algumas pessoas da minha família muito próximos, parentesco bem próximo, irmãos. E essa pessoa da minha família, e eu lembro que chegava os carros para colocar pessoas dentro e levar. Esses carros se enchiam de pessoas. Parecia aqueles carros de guerra, irmãos, quando tem guerra, né, nos filmes, quando eu via filme há muito tempo atrás.
E tinha aqueles carros que são fechados, né? Que as pessoas entram ali. E eu entrava aquelas pessoas nos carros, buscando muitas pessoas. Irmãos, eu vi pessoas, parentes meus. Eu não entrava no carro, eu via as pessoas entrando. E eu via ali, né? Não me recordo se eu entrava no carro, creio que não. Pelo que eu me recordo, eu não entrava. Mas eu via pessoas entrando, aqueles carros enchendo de pessoas e levando para outro lugar. Que eu não sei dizer aos irmãos qual era ainda. E nesse outro lugar, eu via também pessoas da minha igreja. Eu vi um jovem da minha igreja, um rapaz. Eu via essas pessoas. E essas pessoas da minha igreja, eu via que tinha pessoas fugindo para os matos, o qual também esse jovem da minha igreja estava, esse rapaz fugindo. Eles se arrastavam nos matos para que aqueles carros não vissem, né? E eles se arrastavam nos matos, irmãos, para os lugares mais distantes. E eles andavam arrastando, como aqueles soldados que ficam se arrastando na caatinga, né? Não sei se vocês já viram em filmes de guerra, né? Quando antigamente eu vi os filmes. Então, irmãos, essas pessoas se arrastavam e elas iam, meus amados irmãos. Eu sentia um desespero, eu sentia algo tão assim, irmãos, nesse sonho, tão tenebroso, irmãos amados, que eu não sei explicar para os irmãos. Não tem como a gente detalhar a revelação assim, sonho que eu sei que você acorda de uma situação que minha alma acordou doendo de um jeito, irmãos. Eu fiquei impactada, eu contei isso até para algumas irmãs, elas ficaram impactadas assim também. Então eu decidi contar aqui, né, no meu canal aqui, para que nós íamos temer, irmãos, e suplicar a misericórdia de Deus e não ficar naquele dia, meus irmãos. Irmãos, eu vi uma pessoa da minha liderança. Essa pessoa da minha liderança, eu perguntava para ela. Logo após isso, passou-se essa parte e eu vi a outra parte. Essa pessoa da minha liderança, eu perguntava: você colocou a marca? E essa pessoa falava: não é nada não, não é nada demais não. Essa pessoa falava isso, irmãos, para mim. E eu ficava horrorizada, meu Deus. Eu entendia no sonho, meu Deus, essa pessoa da minha liderança. Era como se essa pessoa tivesse colocado. E eu conversando com a irmã, ela falando, é como se pessoas de lideranças fossem ficar. E vão achar que a marca não é nada demais, irmãos. Olha que coisa séria, meus irmãos. Então eu vi essa pessoa estava sentada numa calçada assim, e eu perguntava. Eu também vi uma pessoa do parentesco muito próximo meu, que eu perguntava: você colocou também a marca? Eu perguntava. Da besta, eu perguntava isso. E a pessoa falava, eu via que ela tinha colocado. E essa pessoa também, que já não é tão jovem, é quase idosa já não é tão jovem, parente minha, tinha colocado. Eu vi a expressão do rosto dessas pessoas, elas estavam como se fossem controladas. Elas não estavam normal, irmãos. Elas estavam saindo normalmente, porque nesse tempo eu entendia que quem não tiver a marca não vai ter uma vida normal, não vai ter como estar na sociedade, claro, como está escrito na palavra de Deus. Não poderão comprar nem vender os que não tiverem a marca. Então vai ser impossível uma pessoa estar na cidade. Terá que ser como fugitivos, sem nada, sem acesso a nada. Foi o que eu entendi quando eu estava vendo tudo aquilo no sonho. Interessante que a minha consciência, eu consegui entender tudo isso. E eu via, né? Então muitos serão, irmãos, enganados, como está escrito na palavra de Deus. Muitos serão enganados. Pessoas que não têm conhecimento, principalmente, né, da palavra. Facilmente colocarão essa marca, porque só terá acesso a muitas coisas os que colocarem. Então, irmãos, foi quando eu fui para outro lado, em uma sala. Eu entrava numa sala. E nessa sala eu via uma mulher que ela tinha um aspecto de japonesa ou oriental, entendeu, irmãos? Ela não era, ela tinha, eu via o semblante, o rosto, era como se fosse de uma japonesa mesmo, sabe? E essa mulher, eu não me esqueço, por isso que eu falo, irmãos, que foi muito real a visão, porque eu não me esqueço, irmãos. E essa mulher, ela tinha um aspecto assim de japonesa. Foi quando essa mulher, ela falava, eu falava não, perdão, irmãos, eu via, né, que tinha um homem, eram 3 pessoas que estavam nessa sala. E eu me recordo desta mulher.
Uma dessas pessoas estava sendo aberta, irmãos, ao meio. Eu conseguia ver isso, irmãos. Na altura do tórax. E eu vi um homem, um ser, como se fosse, parecia um demônio, com o rosto, como se fosse o rosto também, o rosto desse homem estava tampado, ele estava como se fosse uma máscara de ferro, como aqueles filmes de terror, irmãos. Coisa mais horrenda. Estavam perguntando se essa pessoa negava ou não. Se essa pessoa ia negar, né? E essa pessoa não negava. Acho que não negava Jesus. E ele eu me lembro que ele estava torturando essas 3 pessoas. E eu sabia que era uma mulher. Quando essa mulher essa mulher ficava até a morte ali, esse monstro quebrava ela ao meio, irmãos. Coisa mais horrível de se ver. Quebrava ao meio, irmãos. E como o áudio já está ficando grande, eu quero terminar. E esses foram os pontos que eu me lembro, principais, o qual também eu anotei quando eu acordei. Principais. Quebrava ao meio e essa pessoa, eu via, irmãos, aquilo. Vi guardas acampados em muitos lugares, irmãos, para que as pessoas não fugissem. Monitoramento, né? O monitoramento será muito grande. Que você, amado ouvinte, possa aceitar a Jesus como teu Salvador. Fica firme com Jesus para que você não venha ficar naquele dia. Que Deus